Como dizia o Fábio Carilli, e não é que o campeonato está ficando gostosinho? Podia ter mais umas rodadas boas aí para frente? Talvez daria para a gente sonhar com algo bem diferente. Mas é claro que a gente está sonhando com alguma coisinha mais na frente. Se a gente pegar os jogos e pegar os resultados que já aconteceram e estão acontecendo, olha, dá para a gente até sonhar com algo diferente ainda daqui para frente. Claro que depois dessa vitória espetacular contra o Juventude, que eu dizia que ia ser um jogo difícil, mas foi até difícil no primeiro tempo para a gente assistir. Foi meio que complicado. Um Santos soneca dentro de campo, um Santos com preguiça de jogar, e o Juventude até fez um gol lá e acabou, foi anulado porque estava impedido. Mas foi um jogo até interessante no segundo tempo. Mas que tem gente bravo que não vai dormir essa noite porque dos 3 gols do Neymar, isso eu tenho. Isso eu tenho certeza. Tem muitos aí que eles até agora não acreditam que o Santos ganhou de 3-0 do Juventude lá em Caxias do Sul com 3 gols do Neymar. Não adianta falar, não adianta se espernear, não adianta ficar bravo, não adianta querer pular dentro do brejo, pular dentro do rio, não adianta, não adianta. Falta jogo pro Neymar, falta jogo pro Neymar. Mas como falta jogo pro Neymar se ele está jogando? Falta jogo pro Neymar, falta aquele ritmo de jogo pro Neymar voltar. Não a ser aquele Neymar lá de 2010, 2011, 2012, não, mas aquele Neymar que faz a diferença dentro de campo. E isso aí a gente sabe. A hora que aparece a oportunidade para ele, ele sabe como resolver. Ele sabe como resolver. E foi o caso na noite desta quarta-feira, lá em Caxias do Sul, uma bela vitória do Santos, 3-0. Neymar aos 10 minutos do segundo tempo, Neymar aos 19 minutos do segundo tempo e Neymar de pênalti aos 27 minutos do segundo tempo. O seu Wilton Pereira Sampaio, não foi pênalti. Na minha ideia, ou na minha visão, não foi pênalti, não. Eu acredito que aquele pênalti lá foi mandrake. Foi mandrake aquele pênalti lá. Mas, como se diz, ele achou que o Lautaro foi puxado, então vamos acreditar no Wilton Pereira Sampaio, ou até mesmo no VAR. Mas eu, olhando pelo lance que eu vi, eu não daria o pênalti, porque eu acredito que o Lautaro não foi puxado, não foi puxado. Mas o Wilton Pereira foi no VAR e viu um puxãozinho, então, como se diz, dá o pênalti, o menino Ney vai lá e o goleiro vai para um lado e a bola vai para o outro. E é muito legal ver o Neymar bater pênalti, porque a tranquilidade e a calma dele ali é muito, muito interessante na cobrança de pênalti. É claro que eu falei brincando, né? Tomara que tenha mais umas rodadas, podia ter, né? Depois do sufoco que o Santos passou, pelo amor de Deus, Santos, pelo amor de Deus. Eu acredito que como que a gente poderia dizer, pelas forças do futebol, o Santos não vai cair esse ano. Pelas forças do futebol, o Santos não vai cair esse ano. Mas o Santos tem que se projetar melhor no início da temporada. O Santos tem que, para 2026, o Santos tem que projetar melhor, fazer um trabalho de preparação para iniciar bem uma temporada. Às vezes eu escuto muitos falar aí que tem que contratar, como o Toninho lá de Santa Bárbara disse que o ano que vem tem que pôr outro time, contratar outro time, para quando chegar ao final de 2026 mandar todo mundo embora de novo e contratar outro para 2027, e trabalho nada. Então tem que trabalhar, tem que fazer um trabalho legal no início da temporada, começar bem a temporada, para não fazer essa zona que foi esse ano. Pelo amor de Deus, essa temporada aí foi sofrível para os torcedores do Santos. E principalmente depois de tudo que aconteceu lá em 2023, aí você perde até sono, nem dormir não dorme. Nem dormir não dorme. Mas é claro que eu brinquei aqui que podia ter mais umas rodadas para frente, só vai ter mais uma, e vai ser uma rodada muito interessante para o Santos.
Muito interessante, porque no momento que eu estou fazendo aqui o vídeo, o Palmeiras está ganhando do Atlético Mineiro por 2-0 lá na Arena MRV. E o Flamengo está vencendo o Ceará por 1-0. Se manter esses resultados, significa que o Ceará fica com 43 pontos ganhos e o Santos ultrapassa o Ceará. O Santos ultrapassa o Ceará, parece que vai para 14º, acho que é 14º, 13º, alguma coisa assim. Acho que é 14º, eu agora esqueci aqui. Mas o que significa isso que eu quero dizer? Porque na última rodada joga Juventude e Corinthians, joga Sport e Grêmio, joga Atlético Mineiro e Vasco e joga Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. O que significa? Que o Corinthians tem 46 pontos, o Grêmio 46 pontos, o Vasco 45 pontos, se manter o resultado Palmeiras vencendo o Atlético Mineiro 45 pontos e o Santos 44 pontos. Significa que se o Santos vencer o Cruzeiro, se mantiver todos esses resultados aí, e o Santos vencer o Cruzeiro, ele vai a 47 pontos ganhos e ele entra na Sul-Americana. Ele ganha a vaga na Sul-Americana. Basta, se ficar esse resultado aí, basta ele vencer que ele entra na Sul-Americana. Mas como assim? Pelo confronto do Vasco e o Atlético Mineiro. Porque os dois têm 45 pontos, se empatar vai a 46. Se um ganhar, o outro fica. Então, significa que se o Santos vence o Cruzeiro na Vila, domingo, o Santos classifica para a Sul-Americana, que seria muito interessante para o Santos depois de um sofrimento total que foi nessa temporada. Mas a gente espera que serviu de lição isso daí, serviu de lição. Ainda, eu falando eu conversando com o Antônio lá de Santa Bárbara, ele tem um amigo gaúcho lá do Rio Grande do Sul, que tirando um barato nele, falando do Inter gigante, gigante, e eu ainda falei para o Antônio, eu falei, fala para ele que realmente a gente respeita a história do Inter. Claro que respeita, porque é uma vergonha times da história de Santos e Internacional viver capengando dentro de um campeonato brasileiro como viveram e estão vivendo dentro do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha. Isso daí não é uma vergonha para os torcedores. Isso aí é uma decepção para os torcedores. Vergonha é para os caras que estão ali administrando umas agremiação desse tamanho, onde entra tanto dinheiro e os caras não sabem administrar o dinheiro da instituição. É isso que é mais revoltante. Então eu disse ainda para o Antônio, falei, fala para ele que a vergonha é desses caras que faz sofrer os torcedores. Porque, com todo respeito, a gente brinca aqui às vezes no canal aqui, mas é claro que a gente respeita cada história de cada time aqui, porque é uma eternidade a história desses times. E aí, passar por sofrimento desse, a torcida do Santos estava apreensiva. Será que vamos ganhar do Juventude? Será que não vamos ganhar do Juventude? Como que vai ser o Santos domingo? Pelo menos parece que as coisas estão mais calmas para o lado do Santos agora. A gente acredita sim que o Santos possa, domingo, confirmar a Série A em 2026, continuar na Série A em 2026. Caso contrário do Internacional, que levou uma sapecada do São Paulo na Vila Belmiro e praticamente está selado o Internacional na Série B de 2026. Quer dizer, mais uma vez, uma camisa campeã mundial vai para uma Série B outra vez. É revoltante às vezes, é revoltante. E isso é os dirigentes, é as irresponsabilidades desses dirigentes que pegam essas agremiações para poder tocar para frente o barco e eles ficam fazendo de brinquedo esses clubes para poder, acredito, aprender ou talvez ganhar até nome para alguma coisa no dia de amanhã. Parece que é por aí que esses caras pensam. Porque, meu Deus do céu, não dá para você acreditar o sufoco que o Santos... Por isso que eu ainda brinco aqui sempre, gato escaldado de água quente tem medo de água fria, porque nós caímos aí em 2023. E aí você fica com medo de todo esse sufoco aí
que o Santos passou e está passando ainda, porque não está livre, não está livre. Amenizou. Agora o Santos, com o resultado de hoje, está bem mais tranquilo, podemos até dormir um pouquinho mais sossegado, mas é complicado ainda. Não pode bobear, não, porque o futebol, às vezes, ele é traiçoeira, como o Muricy falava, a bola pune. Então tem que ir com muita atenção em cima do Cruzeiro e tentar fechar com chave de ouro, não, mas talvez fechar com um latãozinho menos enferrujado essa temporada, porque ela foi sofrida, foi sofrível para os torcedores do Santos. Meu Deus do céu, como que a gente via esse Santos jogando mal, jogando ruim, e a torcida tentando empurrar o time parece que não tinha alma para ir para frente. Meu pai do céu. Eu vou dar umas notas aqui para os jogadores, mas é claro que para o segundo tempo, porque o primeiro tempo foi de amargar. Teve ali um chute do Guilherme no primeiro tempo, o Jandrei fez a defesa. Tivemos aquela bola que o Neymar tentou por cobertura, se de repente acerta o gol, poderia ser interessante. E tivemos no finalzinho do jogo aquela boa jogada, acredito que a bola já era para o Guilherme bater para o gol, e ele tentou ajeitar a bola, e aí não deu, ele tentou tocar para o Neymar tentou driblar, mas já não conseguiu chutar para o gol. E aí veio um segundo tempo mais diferente um pouco, porque o primeiro tempo o Santos parece que não tinha atitude, parece aquele time, como eu falei aqui, sem alma dentro de campo, um time que parece que tanto fazia ganhar como não ganhar, parece que estava tudo normal, e aí você não entende, porque é um jogo desse que você precisa vencer e de repente você joga um futebol daquele lá e é complicado. Aí veio para o segundo tempo, acredito que o Vojvoda deu aquele porrão nos caras lá e vamos jogar um pouquinho mais, mudou talvez a atitude do time, porque o primeiro tempo do Santos eu não gostei, não estava gostando da defesa, não estava gostando do meio campo do Santos, muito espaço para o Juventude está atacando demais e querendo prejudicar o Santos. Mas aí o segundo tempo veio mais tranquilo, e aí eu vou dar nota mais visando ali pelo segundo tempo, claro, pelos 3 gols do Neymar. O Gabriel Brazão, não foi tanta bola assim pro gol, tantas defesas do Gabriel Brazão, mas eu vou dar nota 6. Depois dos 3-0 hoje, eu vou dar uma notinha boa para os jogadores, porque foi sofrido também para esses caras durante essa temporada. Foi sofrido também, jogando sempre na pressão, sempre na luta, como hoje. Um jogo muito importante, e vencer 3-0 graças aos 3 gols do Neymar, mas vou dar uma notinha boa para os caras. Assim como o Igor Vinícius, eu vou dar uma nota 6 para o Igor Vinícius, não prejudicou em nada, tentou jogar também, tentou dar uns piques ali pela direita, vou dar uma nota 6 para o Igor Vinícius, eu vou dar uma nota 5,5 para o Adonis Frias, parece que vai se firmando ali o Adonis Frias ao lado do Zé Rafael, do Zé Ivaldo, eu vou dar uma nota 5,5 também para o Zé Ivaldo, vou dar uma nota 5,5 para um, 5,5 para o outro, foi interessante. E vou dar uma nota 6 para o Souza. Mas eu acredito que o Souza, o ano que vem, quer dizer, se ele não sair, né? Porque já está a conversa aí que vai embora. Mas vamos ver. Eu acredito que ele vai crescer muito produção ali nessa lateral esquerda do Santos. Vou dar uma nota 6 para ele. O João Schmidt e o Ilharão. Vou dar uma nota 6 para um e uma nota 6 para outro. Os dois parece que vêm se entendendo ali no meio campo do Santos, apesar de eu ter percebido muito espaço no primeiro tempo ali, até eu comentei com o Nel, que eu não estava gostando da defesa do Santos, o meio campo do Santos estava muito espaço, dando espaço para o Juventude. E o Juventude sempre na segunda bola estava mordendo. E aí ficou meio complicado. O Barreal, vou dar uma nota 6,5, é o Barreal que a gente já se acostumou a ver, o jogador que sempre está ajudando, talvez num passe, talvez no gol, e uma nota 6,5. O Guilherme, eu vou dar uma nota 7 para o Guilherme. Eu gostei do Guilherme, procurando sempre jogar, procurando sempre encostar junto com o Neymar. Eu gostei bastante do Guilherme. Hoje vou dar uma nota 7 para o Guilherme. E o Lautaro Dias, eu vou dar uma nota 5 para o Lautaro Dias. Talvez fosse outro dia aí, talvez poderia dar até menos que 5. Mas ele até só... Eu vou dar 5,5 porque eu vou dar 5,5 para ele. Porque ele sofreu o pênalti que o Wilton Pereira viu em campo e eu não vi. Eu acredito que nem o Lautaro viu aquele pênalti. Claro que ele não viu porque o cara puxou na costa dele, mas eu acredito que ele está até agora pensando
mas eu não percebi o cara me puxar, não percebi, eu caí para trás, tentei acertar o pé na bola, mas eu acredito que nem ele está acreditando que o cara deu o pênalti em cima dele. Ó, eu vou dar uma nota 8,5 para o Neymar. Eu vou dar uma nota 8,5 para o Neymar. Eu poderia dar 10 para o Neymar hoje, porque ele foi importantíssimo. Não que ele foi um espetáculo dentro de campo no primeiro tempo, ele até andou errando os passes lá, mas eu vou dar uma nota 8,5 para o Neymar. Poderia dar 10, mas 1,5 eu vou dar para aqueles críticos do Neymar. Eu vou dar para aqueles que uma hora dessa o cotovelo está coçando, está doendo, e ele já está babando no travesseiro, porque às vezes ele não vai conseguir dormir direito de noite. Então eu vou dar 1,5 para esse público que pega no pé do Neymar, porque o brasileiro é assim, quando ele tem algo de bom, ele desvaloriza, porque ele quer valorizar o que tem lá fora. É esse o problema do brasileiro. Claro, não todos os brasileiros, mas tem alguns que são ferrenha demais, são críticos demais. E eu acredito que eles estão nervosos, imaginando o que eles vão falar amanhã na rua, ou para aqueles que fazem programas também, vai ser bem interessante. O Mike, o Luan Pérez, o Tassiano, o Roleiser e o Zé Rafael. Para todos esses, eu vou dar uma nota 5 para eles. Vou dar uma nota 5 para eles. Entraram, não prejudicaram, apenas o Roleiser, o Zé Rafael, que acabou acertando o queixo do rapaz lá e levou um cartão amarelo, mas não é aquela história. Quando ganha, todas as substituições, elas não fazem diferença. E é o caso de hoje. Então, para todos, eu vou dar uma nota 5 e vou dar uma nota 7 para o Vojvoda, que parece que ele vem começando a querer achar o Santos dentro de campo. Vamos acreditar sim, vamos acreditar. É o que eu falei para o Antônio lá de Santa Bárbara. Mas todo ano tem que fazer um time, aí monta de novo um para o início de 2026 e no final de 2026 manda embora. Será qual que é mais fácil? Montar um outro time ou dar apoio para o Vojvoda e deixar ele trabalhar esse time, com mais uns reforços da base, com mais os meninos que estão chegando ali, e fazer um bom trabalho no início e, quem sabe, aí começar bem a temporada de 2026. Talvez eu acho que é mais interessante. Por quê? Vamos falar a verdade. Às vezes vem umas contratações que a gente fala assim, mas será que consegue jogar no Santos? Será que vai ser a salvação do Santos? Ah, não vai. São contratações titiquinha assim, que não faz nem diferença. Então, vamos apostar num trabalho bem feito? Eu acredito que dá, porque eu acredito que o Santos não vai cair. Eu acredito que o Santos, o ano que vem, está na Série A em 2026 e já jogando a Série A em janeiro. Você já imaginou aqueles times que vai jogar só, me parece que em abril? Ah, meu Deus do céu, Série B, estradinha de terra? Não, fica para lá. Deixa o Santos como está, como foi acostumado um dia. Sempre está em grandes campeonatos mundiais. É isso mesmo, campeonatos mundiais. E principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, que é o lugar do Santos. Bela vitória. Praticamente o Santos foge da bagunça que se meteu, foi dolorido, foi lutado, foi muito dificultoso para os torcedores torcerem e ter calma com esse time, mas graças a Deus parece que tudo está caminhando bem. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.